Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Nós hoje vamos refletir mais um pouco sobre as aflições humanas e, dando sequência ao nosso estudo sobre esse tema, continuaremos hoje no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, como já o dissemos, é o maior tratado que temos dentro das 5 obras básicas sobre essa temática. Exploraremos hoje o item Instruções dos Espíritos, que nos traz várias instruções. Gostamos sempre de pensar nesse sentido, no sentido de identificar as orientações, as instruções que os Espíritos nos dão no Evangelho segundo o Espiritismo para as mais diferentes circunstâncias da nossa vida. E nessa terceira parte do nosso estudo, nós estudaremos então esse item, Instruções dos Espíritos, que é o item final do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajudando a aprofundar um pouco mais essa temática que trata sobre as nossas aflições. Já identificamos que sofremos, que temos aflições quando nos desviamos da lei divina, que nós somos invariavelmente a causa de nossas próprias aflições. Dissemos também, chegamos à conclusão, que sendo dessa forma, a responsabilidade pelo alívio das nossas aflições está em nossas próprias mãos. A responsabilidade também por torná-las mais agudas, mais pungentes, também está sempre em nossas mãos. No entanto, nós temos em nosso auxílio sempre o plano espiritual, os recursos da prece, nossos amigos, anjos da guarda, que nos protegem, nos intuem e nos ajudam a ultrapassar esses momentos tão difíceis. Agora, se nós já passamos por esses momentos, todos nós em nossa existência, sabemos quão penoso é viver algumas dessas circunstâncias, nós aprendemos, por outro lado, no Evangelho segundo o Espiritismo, que devemos nos reconciliar nesses momentos difíceis com Deus, o poder supremo do universo, para compreender que nossa aflição é justa e para poder atravessá-la de forma mais serena, conseguindo dessa forma aurir o aprendizado necessário para o nosso progresso, construindo em nós, assim, a coragem moral necessária para os enfrentamentos da vida, tendo experiências cada vez melhores, cada vez mais nobres e nos tornando assim, portanto, pessoas capazes de atravessarmos essas situações e também de auxiliar aqueles que passam por situações análogas. Muito bem. O primeiro item, então, dessa segunda parte das instruções dos Espíritos é o item O Bem e o Mal Sofrer. Aqui nós temos a instrução muito clara sobre como a nossa conduta moral deve ser a melhor, a mais adequada, diante das mais diferentes formas de aflições que nós possamos ter em nossa existência. Nós lemos as seguintes frases nesse item. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Aqui, o item O Bem e o Mal Sofrer, com essa frase nós podemos entender a essência desse item, o que ele quer nos dizer de fato. Não se trata de termos uma postura diante do sofrimento, de sofrermos muito, dizer o bem sofrer, não é? Não, estou sofrendo bem, estou sofrendo bastante, tenho muitas aflições. Não se trata disso. Se trata de, diante de uma aflição, como já o dissemos anteriormente também, nós termos essa postura de termos em nós toda a disposição possível apesar do sofrimento. Bem-aventurados os aflitos se traduz na seguinte ideia, a ideia de que nós somos felizes diante do sofrimento porque temos ali a oportunidade de provar a nossa firmeza moral, a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa submissão à vontade de Deus. E assim a gente consegue multiplicar a nossa alegria que o mundo não nos oferece.
a gente consegue multiplicar a nossa força diante desses eventos difíceis da nossa existência. É assim que a gente consegue se sobrepor ao sofrimento. Nós devemos nos tornar maior do que a aflição, devemos entender que a aflição é parte de nós, mas nós não somos parte da aflição. Nós comandamos a aflição, embora muitas vezes a vida a apresente sem muitas escolhas para nós. Nós não escolhemos sofrer, mas já que estamos no sofrimento, nós vamos sofrer bem, nós vamos nos sobrepor a esse sofrimento, trazendo assim em nós todas as disposições necessárias para que não tenhamos diante dele a ira, a cólera, o desespero. E aí então a gente vai poder dizer que a gente comanda, que a gente controla a situação e que, portanto, somos mais fortes que ela. Tudo isso, claro, a gente vai conseguir, todos nós conseguiremos ter essa força, essa disposição se estivermos mais ligados aos planos mais altos da existência e se tivermos certamente nos reconciliado com Deus nesse momento de sofrimento. Seguindo mais um pouquinho no item, Instruções dos Espíritos, nós teremos o segundo ponto, que é o mal e o remédio. Mais uma vez, o Evangelho segundo o Espiritismo segue tratando de nós, da nossa compreensão sobre a vida, tentando trazer para todos nós um olhar mais amplo sobre esses momentos em que nós passamos aqui no planeta Terra, para que a gente possa expandir a nossa consciência e que através dessa expansão de consciência nós possamos então aprender um pouco mais com as experiências necessárias do dia a dia. Então, nesse item, o mal e o remédio, nós descobrimos de fato algo que é difícil para o ser humano compreender. Se nós indagarmos aos principais pensadores de nosso tempo, ou mesmo de outras épocas, nós identificaremos que a grande maioria deles diz que o grande mal da humanidade, o mal pelo qual a humanidade mais sofre, é justamente a sua aflição. Que na verdade nós seríamos muito felizes se não tivéssemos sofrimentos em nossa existência. É claro, isso é óbvio, mas aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos dá uma visão um pouco diferente. O mal para nós não é necessariamente o sofrimento. Começa o texto deste Espírito que se comunica aqui, que deixa a sua instrução no Evangelho segundo o Espiritismo, com algumas indagações, com algumas perguntas para nós que estamos lendo. Ele pergunta, entre outras coisas, se a Terra, esse nosso planeta, é um lugar de paraíso, de prazeres, de delícias. Ele nos convoca a pensar e a relembrar que, pela designação da própria doutrina espírita, o planeta Terra é um mundo de provas e expiações, portanto, não há surpresa diante do sofrimento aqui na Terra. Nós sofremos e não devemos estar surpresos quando as aflições nos alcançam, pois elas são, necessariamente, ou provas ou expiações. Mais uma pergunta que ele lança. Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Uma referência a Jesus, porque a outra questão que vem na sequência nos faz lembrar de Jesus. Não proclamou ele, o profeta, Jesus, que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Então, mais uma vez, a ideia de que o planeta Terra, pela sua designação, pelo seu grau evolutivo, é um lugar no qual, naturalmente, nós teremos que passar por essas aflições, por provas ou por expiações, independente do nosso grau evolutivo, dado que o próprio Cristo viveu aqui aflições enquanto encarnado. Ele, que era um espírito perfeito, passou pelas aflições sem ter necessidade de passar, mas veio passar por essas aflições em auxílio a nós, que precisávamos entendê-las um pouco melhor. Então, lançadas essas perguntas, nós podemos pensar um pouquinho e descobrir que o grande mal não é a aflição. O grande mal é a nossa incompreensão da aflição, porque a nossa incompreensão a respeito dessas aflições as tornam cada vez mais vivas, fazendo com que elas ganhem cores cada vez mais vivas, que elas ganhem tonalidades
que vão preenchendo o nosso íntimo e fazendo com que nós soframos cada vez mais. É muito diferente estarmos com uma dor do corpo físico e estarmos com dor e lamentando. É muito diferente esse estado de um estado de quem está com dor e bendizendo a experiência de passar por essa dor de forma alegre e de forma a mesmo assim fazer tudo o que está ao seu alcance para melhorar. Bem, o mal nós identificamos do título do item, o mal e o remédio. Falta para nós identificar o remédio. Qual seria o remédio para essa incompreensão, para essa inconformidade diante da dor? Está escrito textualmente nesse item as seguintes frases, que eu leio agora na sequência. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só um é infalível, a fé, o apelo ao céu. Então, quando nós estamos em aflições muito vivas, só um remédio nós temos para aquietar o nosso coração e para conseguirmos aurir, como dizíamos há pouco, essa força necessária para atravessar esse momento. A fé, o apelo ao céu, ou seja, a oração. E nós temos no final do Evangelho segundo o Espiritismo, nos capítulos 27 e 28 da obra, 2 capítulos que tratam justamente desse tema, do tema oração. Esse momento em que nós nos ligamos a Deus através do nosso pensamento. Aqui se faz viva mais uma vez a ideia de que esse capítulo é um capítulo de reconciliação entre o homem e Deus. Não foi assim que agiu o próprio Cristo? Quando estava prestes a ser entregue, não disse em oração: Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que por outro lado seja feita a sua vontade, se eu tiver que dele beber. Não foi mais ou menos assim que Jesus se comportou? Não foi essa a ideia? Pois bem, ele era o nosso exemplo vivo, ele é o nosso exemplo vivo, nosso guia e modelo. Devemos imitá-lo. Acontece que nesse capítulo de preces ao final do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma informação de extrema importância para nós diante da nossa situação aqui na Terra de espíritos encarnados precisando progredir. Pois existe um certo tipo de prece, um certo pedido que nós fazemos a Deus que é atendido 100% das vezes. Todas as vezes que nós fazemos esse pedido a Deus, Ele nos atende. E o que é que nós devemos pedir? São 3 coisas que nós podemos pedir a Deus e que Ele nos atenderá sempre, se o pedirmos com fé, se o pedirmos com fervor, se pedirmos com sinceridade em nossa oração, em nossa prece. Essas 3 coisas, esses 3 elementos são coragem, paciência e resignação. Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Para quem quiser conferir depois. Se nós pedirmos coragem, paciência e resignação, seremos sempre atendidos. Agora, vejamos se esses 3 elementos, pensemos um pouco, analisemos se esses 3 elementos não são exatamente o remédio necessário para qualquer aflição que estejamos atravessando. É claro que o sentimento da aflição não será retirado de nós de uma forma mágica e imediata, mas ele será aliviado. Nós encontraremos em nossas intuições as soluções graduais que nos levarão a atravessar esses problemas. E conseguiremos, assim, fortalecer, sem dúvida nenhuma, o nosso pensamento sobre como nós devemos agir diante da situação que a vida está nos apresentando, o que por si só já é um enorme avanço diante da vida, um enorme avanço diante de nossas dores. E se nós temos inevitavelmente que passar por esses processos, nós, enfim, já entendemos que o item seguinte tem uma relação bastante forte com esse item, o mal e o remédio, pois o título do item é A Felicidade Não É Deste Mundo. Se ele é um planeta de provas e expiações, se tem essas características que nós vimos, obviamente a felicidade não é daqui do planeta Terra. No entanto, é necessário entendermos bem essa frase, pois aqui mesmo no item nós lemos que dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos,
novos e mais fecundos melhoramentos. Bem, isso nos diz claramente que se a felicidade não é daqui, existe um certo quinhão de felicidade que todos nós podemos e alcançaremos aqui se bem a compreendermos. A felicidade plena não é aqui do planeta Terra, mas Deus não nos enviou aqui apenas para sofrer, apenas para passar por provas e expiações. Nós vivemos aqui um certo tipo de felicidade que é uma felicidade comum a todos nós, que inclusive está descrita na questão de número 922 de O Livro dos Espíritos. Ali nós aprendemos um tipo de felicidade que é possível alcançar aqui. E claro, a partir desta, outras felicidades, outro tipo de felicidade que vai gradualmente sendo conquistada. Pois nós aprendemos na questão de número 922 que uma felicidade comum a todas as pessoas deve envolver os dois âmbitos da nossa existência, o corpo físico e o plano espiritual. Para o corpo físico, para o âmbito material da nossa existência, a posse do necessário. Aqui, se cada um de nós pudesse pensar naquilo que é necessário para si mesmo, abrindo mão do supérfluo, suprindo as suas necessidades mais básicas, nós teríamos uma situação de conforto, uma situação de felicidade que é comum a todo ser humano. Se não nos faltasse as coisas básicas da vida, alimentação, habitação, saúde, transporte, acesso à educação e assim por diante, todos nós teríamos já uma certa felicidade alcançada. Agora, não podemos julgar o próximo também, porque cada um olha para aquilo, ou percebe, ou deve descobrir aquilo que é necessário para si mesmo. O que para muitos é um luxo, para outros é necessário. Por exemplo, existem pessoas que precisam de fato ter um veículo novo, pois aquilo é uma ferramenta de trabalho, enquanto outras não precisam. Outras podem usar transportes públicos, pois tem outros tipos de profissão que permitem esse uso. Outros poderão usar uma simples bicicleta para sua locomoção. E assim cada um vai descobrindo o que é necessário para si mesmo durante a existência terrena, sem criar acúmulos que irão despender muito tempo na administração desses bens que estão acumulados e sem que também surjam algumas carências de necessidades básicas. Essa é a nossa tarefa, pensar no nosso dia a dia aquilo que é necessário para nós em termos materiais. Em relação ao plano espiritual, termos a consciência tranquila e a fé na vida futura. Conseguirmos esse necessário para nós através de atitudes honestas, atitudes que não prejudiquem o próximo, atitudes que sejam condizentes com a vida em sociedade. E ainda assim, poderão surgir circunstâncias na nossa existência que nos trarão certos desconfortos, como por exemplo as aflições que estamos estudando. E aí é que entra o segundo elemento para a felicidade comum na vida espiritual: fé na vida futura. Consciência tranquila nos dá paz interior e a fé na vida futura, sabendo que qualquer infelicidade que nos alcance aqui passará. Todas elas estão sendo vividas aqui nesse plano terreno e todas elas passarão. Inclusive, pensar assim nos leva a pensar na temática seguinte do capítulo 5 do Evangelho. Os dois itens que seguem falam exatamente da desencarnação. Falam sobre a morte do corpo físico. Com ela, certamente, essa ideia de que as nossas infelicidades, nossas aflições passarão. Acontece que, infelizmente, a morte em alguns momentos se torna para nós em um momento aflitivo, principalmente quando nós lemos o título do item seguinte, que é perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É claro que todos nós temos os nossos laços afetivos aqui na Terra e que quando essas pessoas voltam ao plano espiritual nós vivemos uma aflição. Para muitos de nós, a saudade. E quando nós temos essa tristeza, essa saudade, nós temos em nós, certamente, essa falta da convivência com a pessoa amada. E a doutrina espírita não nos impede de sentir essa tristeza, essa saudade, essa ausência da pessoa em nossas vidas. Mas nos orienta em relação a essa aflição
para que não deixemos também com que ela se transforme em nosso interior em um motivo de fuga da nossa própria existência. Que ela não seja motivo de esquecimento de nossas tarefas aqui na Terra. Que, pelo contrário, ela seja uma lembrança para nós. Pois o item diz, humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal, a sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Muitas vezes pensamos que aquele ente querido que se foi deveria permanecer um pouco mais conosco, e nesse sentido, para nós, toda morte é prematura, não é? Quando nós amamos alguém, quando nós amamos aquele ente querido e ele volta ao plano espiritual, essa volta se tornou prematura para nós. Presenciamos há pouco tempo o diálogo entre dois amigos, nesse diálogo um dizia, o meu pai desencarnou agora, de repente. E o outro disse a ele, puxa vida, e que idade ele tinha? E o primeiro respondeu, ele tinha 93 anos. E o outro respondeu, mas como assim ele desencarnou de repente? Demorou 93 anos para ele desencarnar. É claro que nós compreendemos muito bem que a questão da morte ser prematura está relacionada àqueles desencarnes de crianças, principalmente, que nascem e muito prematuramente, a tenra idade ainda desencarnam. Mas essa brincadeira, não é? Esse modo alegre de tratar do assunto vem nos mostrar justamente essa condição a qual nos referimos. Não importa o tempo que as pessoas que amamos passem conosco, será sempre muito cedo quando elas vão embora. E é assim que nós vamos entendendo que precisamos nos elevar desse terra a terra do mundo. Vamos aprendendo assim que a felicidade pode não ser daqui, mas ela pode ser construída aqui e pode ser conquistada. E nesse momento em que nós nos separamos dos entes queridos pela desencarnação deles, nós devemos pensar que eles passaram e marcaram nossas vidas. E o que importa, na verdade, para nós que aqui ficamos e para eles que estão do lado de lá, pois são influenciados pelos nossos sentimentos e pensamentos, é como nós nos lembramos dessas pessoas. Se nós ainda somos dignos da boa herança que elas nos deixaram, durante aquela convivência alegre que tivemos com elas, aquela boa convivência, aquela convivência amorosa, se nós poderemos transmitir essa herança às pessoas que nos cercam, deixando também esse legado de boa convivência, de saudades àquelas pessoas que conviveram conosco, do bem-estar da convivência. É assim que dignificamos essas pessoas que se foram, seguindo nossas vidas em preservação da sua memória, repetindo, reproduzindo o bem que elas fizeram. Então, aqui a gente começa a se elevar ao terra a terra da vida, esperando o reencontro no plano espiritual, e não avaliando a justiça de Deus pela nossa, pois aprendemos aqui com o item seguinte, se fosse um homem de bem, teria morrido, esse é o título do item, que quando dizemos essa palavra, se fosse uma boa pessoa, não estaria aqui na Terra. Quando dizemos isso, dizemos uma verdade, pois a ideia do Evangelho segundo o Espiritismo, a ideia da doutrina espírita, os conceitos básicos nos levam a pensar que quando nós cumprimos aqui a nossa missão, a nossa tarefa, Deus nos convoca novamente ao plano espiritual. Cumprida a tarefa, cumpridas as provas, cumpridas as expiações, cumpridas as missões dos espíritos que encarnam aqui com essas tarefas divinas, eles retornam ao plano espiritual por mérito. Nós retornamos ao plano espiritual muitas vezes por mérito. Uma criança que desencarna muito rapidamente talvez tenha cumprido já aqui a sua missão. Talvez já tenha recebido aqui tudo o que precisava receber no planeta e desencarna e volta ao plano espiritual, grata aos pais que a receberam aqui e que a amaram, mesmo em tão pouco tempo. Então aqui nós aprendemos que a morte é um bem. Por isso, da frase que nós lemos há pouco, onde nós julgamos ver o mal, muitas vezes há um bem. A morte é um bem àquele que desencarna e que desencarna nesse processo de entendimento pleno, profundo da vida. É um bem ao ente querido e também ao homem de bem, pois tem o seu espírito livre dos laços corpóreos e pode assim retornar ao plano espiritual, vivendo no seu ambiente natural,
precisamos nos compenetrar disso. O nosso ambiente natural é o plano espiritual. Por isso, então, nós podemos ter tranquilidade, principalmente diante desses eventos, como os eventos da desencarnação nossa ou desencarnação de entes queridos, que trazem para nós esses momentos de saudade, de tristeza, de até sentirmos alguma solidão, mas estarmos compenetrados de que é um momento necessário e que o reencontro se fará o mais depressa possível, dependendo do nosso esforço também, dependendo do nosso progresso, assim como dos nossos entes queridos. Na certeza de que Deus não permite que corações que se amam passem por longo tempo separados. A lei do amor é uma lei divina, é a lei de Deus. Deus une através do amor. Estejamos compenetrados sempre disso, para que nós não busquemos aqui em nossas existências aquilo que está descrito no item seguinte do Evangelho, os tormentos voluntários. Pergunta-nos o item: haverá maiores tormentos, não é, do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. Tormentos voluntários. O ciúme, a inveja que nós cultivamos em nós nessa encarnação, ou que já cultivamos durante várias e várias reencarnações. Sentimentos menos dignos que nós criamos em nós mesmos e que se transformam em inclinações para as práticas do mal. Tormentos que procuramos voluntariamente e dos quais precisamos nos livrar o mais depressa possível, tratando de nós mesmos e procurando combater em nós alguns desses tormentos, como a inveja e como o ciúme, que fazem parte do nosso patrimônio espiritual e que precisam ser tratados. Assim, não se transformando em aflições mais vivas, mais pungentes. Inclusive, o tratamento pode ser um tratamento um pouco desagradável para nós, naquele momento em que precisamos nos calar, refletir, segurar o nosso orgulho, segurar os nossos ímpetos de raiva, de revolta, de vingança. E talvez por conta disso passaremos também por algumas aflições. E o item seguinte do capítulo 5, a desgraça real, nos ensina algo que deve estar vivo em nossa memória sempre. Pois diz que a desgraça existe às vezes para os que só veem o presente. Mas a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, muitas vezes eu posso sentir ciúme, sentir inveja, e não deixar que isso aflore, segurar em mim, reter em mim esse orgulho que faz buscar uma vingança, por exemplo. Pois, afinal de contas, a gente pode ter esse impulso pela vingança, pode ter esse impulso por desejar demais o que é do outro. Mas se retermos, se segurarmos esse impulso, se passarmos por essa aflição, teremos um bom resultado, que é o caminho da cura para esses tormentos voluntários. Ao passo que, se deixarmos com que isso ganhe em nós proporções maiores, estaremos vivendo aí a desgraça real. Cometeremos crimes e aí então estaremos em débito com a justiça divina. Pensando em aflições gerais, se passamos por uma falência em nossos negócios, como procuraremos a solução do problema? De forma honesta, no trabalho digno? Se for assim, o resultado desse fato não será uma desgraça, mas será, sem dúvida nenhuma, um ganho de experiência para o espírito imortal. E assim com todas as circunstâncias da vida. Às vezes nós passamos por uma aflição, julgamos que ela seja uma desgraça, mas na verdade ela nos ajuda a conquistar um pouco mais a nossa liberdade, a nossa felicidade. Por isso, não devemos entrar jamais na melancolia. O item seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, descrito como uma saudade que o espírito sente da pátria espiritual. Muitas vezes, no decurso desse nosso exílio aqui na Terra, dessas nossas provas que sentimos, pelas que vivemos aqui, passamos por inquietações, tribulações, e aí a gente se vê um pouco melancólico. O Evangelho diz: calma, isso tudo, esse sentimento de melancolia é apenas saudade
do plano espiritual. É saudade de voltar, então, à vida no seu âmbito natural, no âmbito natural para o espírito, no ambiente natural do espírito. Paciência, resignação, sempre a fé, a coragem, a oração, para que nós também superemos esses momentos de melancolia. Bem, resta responder algumas questões sobre as nossas aflições. Se nós vimos que as aflições são, de certa forma, um caminho para que nós possamos nos readequar às leis divinas e para que possamos curar em nós certas chagas que temos em nosso espírito, seria até natural perguntarmos se podemos procurar algumas provas voluntárias. E nós temos justamente essas questões, essa questão no item seguinte do Evangelho: provas voluntárias e o verdadeiro cilício. Cilício, né? Aquela tira de couro que era usada principalmente na era medieval e que tinha certos espinhos, certos cravos no seu interior e que era apertada na coxa para causar alguns ferimentos, a mortificação da carne, como era conhecida por alguns religiosos daquela época. É lícito ao homem procurar provas voluntárias? A resposta é a seguinte: se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Então, se nós em algum momento passamos por uma prova voluntária, por um sacrifício do corpo em favor de alguém que sofre, de alguém que está em aflição, esse tipo de sacrifício é agradável a Deus. O outro tipo de sacrifício agradável a Deus é o sacrifício que fazemos de nossas imperfeições, como dizíamos há pouco, do nosso orgulho, da nossa inveja, do nosso ciúme. Outros não devem ser procurados voluntariamente, como a prova do cilício a qual nos referíamos há pouco. O cilício verdadeiro é essa tira do nosso livre-arbítrio, da nossa força de vontade, que aperta cada vez mais e que diminui cada vez mais o nosso orgulho, nossa inveja, nosso ciúme, nosso egoísmo. Uma outra questão que pode surgir naturalmente: bem, se nós vivemos aqui aflições para progredir, é lícito pormos fim ao sofrimento do outro? Não deve assim seguir a justiça divina? A pessoa não deve seguir na sua aflição para que ela possa crescer, progredir? É justamente a pergunta do item seguinte do Evangelho. Deve-se pôr termo às provas do próximo? E aqui uma resposta muito interessante. Vejamos se minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Então a resposta é sim. Embora hajam aflições, e as aflições tenham esse papel na nossa vida, Deus é um Pai tão bom, tão justo, que deixou nas mãos da própria humanidade, na convivência entre os homens, o aliviar das dores uns dos outros. Nós sofremos aqui no planeta Terra só o tanto que o nosso egoísmo, que o nosso orgulho social permite. Nós sofreríamos muito menos se tivéssemos essa predisposição de ajuda, de fraternidade, de caridade, que a doutrina espírita tanto nos indica. Item seguinte: sendo assim, é lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E a resposta também é uma resposta de profundo significado, pois nos remete mais uma vez à mão de Deus agindo em nossa vida. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não poderia o Pai Celestial conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ou seja, Deus não pode levar uma pessoa à beira da desencarnação para que ela se recupere e passe a viver a vida de outra forma, com um novo olhar? Quem de nós sabe exatamente quando é o momento de desencarnação de uma pessoa? Então jamais é lícito para nós abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura aos olhos da matéria. Lembremos, essa decisão não está mais nas mãos dos médicos ou em nossas mãos. As decisões mais importantes da nossa existência pertencem sempre a Deus. E ainda nesse contexto,
o item seguinte pergunta: deve-se fazer o sacrifício da própria vida? O bem mais materioso, o bem mais valioso que todos nós temos em nós? E o item diz que o verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Em favor do nosso próximo, em favor do bem-estar alheio. É uma prova de fé, de submissão, de entendimento da lei divina, da caridade, enfim, se nós, às vezes, arriscamos a nossa vida em favor do outro. E, por fim, o último item do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz um viés da nossa aflição, uma certa característica dela, que nós raramente levamos em conta e que é muito importante que o espírito que está aflito perceba, para que ele possa viver a aflição consciente desse matiz, dessa característica, desse viés tão importante da nossa existência terrena. O título do item é Proveito dos Sofrimentos para Outrem. Então, o nosso sofrimento, a nossa aflição, gera um certo proveito para as outras pessoas, que está na seguinte explicação do item. Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente, nos dois âmbitos da vida. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios de tais criaturas, que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Então, se eu passo por certas carências em minha vida e o meu trabalho gera, assim, benefícios a outras pessoas, essa minha aflição pode servir de exemplo. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Então aqui, irmão espírita, nós precisamos ter a consciência de que a voz de Deus conversa conosco o tempo todo, de que existe esse sofrimento, que se existem aflições em nossas vidas, elas servem não apenas para nós mesmos, elas podem servir também para a orientação das pessoas que compartilham conosco aqui da romagem terrena. Assim podemos perceber que nós, como herdeiros que somos de Jesus e de Moisés, dos 10 mandamentos, da doutrina de amor incondicional do Mestre, fundamentada na fé na vida futura, nós devemos usar esse tesouro em nosso favor. Não podemos enterrar esse nosso tesouro. Não podemos, como Jesus disse na parábola, enterrar esses nossos talentos. Devemos ser pessoas alegres, predispostas à vida, predispostas ao enfrentamento de qualquer situação que seja colocada para que nós possamos atravessar. E assim passamos a ser cristãos, passamos a transmitir a mensagem de Jesus para todos aqueles que convivem conosco. E assim, mesmo através da aflição, mesmo através do sofrimento, encontraremos ensejo de transmitir uma boa mensagem àqueles que estão conosco. Não foi assim que agiu o próprio Cristo? No momento já referido da sua entrega, no momento em que estava sendo traído, aprisionado, julgado, condenado e executado? Não nos deixou ele em cada um desses momentos uma luz, uma réstia de luz que viria a clarear a vida de toda a humanidade através de seu pensamento, de seus exemplos, de sua conduta? Pois muito bem, diante de nossas aflições, lembremos do exemplo maior de nosso amado Mestre e estejamos de posse de todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Corações e mentes ao alto. Olhar para além da vida material. Eis o caminho que nos levará a tratarmos cada vez melhor de nossas aflições. Então aqui hoje nós terminamos as nossas reflexões sobre a segunda parte, encerramos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo com a temática das aflições e voltamos para um próximo encontro ainda e para o encontro final sobre essa temática. Eu aguardo vocês, um grande abraço, um abraço fraterno a todos e até lá. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.